Todo mundo ligado. Oi, você que acompanha a gente aqui no Nobel Explica. E nesse encontro de hoje eu vou dar algumas ideias a você que está começando o seu semestre de estudos, vai encarar o vestibular agora no final do ano, e eu vou mostrar para vocês algumas estatísticas, e elas são baseadas nas provas que a UEM já aplicou anteriormente. E a primeira reflexão que eu faço é bem simples, ela tem a ver com um dito popular que é o seguinte: muitas vezes a pessoa está tão concentrada no estudo de uma árvore só que ela acaba perdendo a perspectiva da floresta. Isso é muito comum acontecer porque muitos que vão se preparar para um curso bastante concorrido, muitas vezes focam seus estudos somente na sua disciplina específica e acabam deixando de lado algumas coisas que são prioritárias e fundamentais. Uma delas que eu quero te mostrar, que é essa daqui, fica olhando. Nós temos aqui a distribuição de assuntos da disciplina de física. E é claro, aqui o programa tradicional que a UEM cobra: mecânica, movimentos, ótica, luz, termologia, termofísica, que fala a respeito do calor, ondas, física moderna e eletricidade. E aqui eu tenho uma distribuição do quadro de questões, né, como se fosse um pódio, né, onde a gente pudesse ver as medalhas olímpicas. Mentira, aproveitando o momento de Olimpíada. A gente está vendo a distribuição das questões que foram cobradas no último vestibular de 2012. Então veja, 3 questões de mecânicas, 2 de ótica, 4 de termologia, nenhuma questão sobre ondas. Na realidade tem um item só, mas é muito pouca coisa. A gente levou em consideração e classificou ele como se fosse, na verdade, ótica. Uma questãozinha de física moderna e 2 questões de eletricidade. Bom, vamos fazer uma soma bem rápida. 3 com 2, 5, 5 com 4, 9, 9 com mais 1, 10, 12 questões. Se nós descontarmos, né, aquelas questões que foram divididas com outras disciplinas, nós devemos ter uma média de quase 12 questões aí. Veja, é bastante coisa, né? A prova tem, da primeira dia, né, da prova de conhecimentos gerais, ela é composta por 40 questões. No universo de 40 questões, 10 questões que fossem, seriam 25% do total, né? Mas você deve estar se questionando: escuta, mas isso foi um ano atípico, né? A gente teve um pouco mais de questões. Para a gente poder ter uma perspectiva, eu vou fazer uma retrospectiva dos últimos 5 vestibulares, né? De 2010, o primeiro semestre, o segundo semestre, 2011, primeiro e segundo semestre, e agora o primeiro semestre de 2012. E se você observar de forma bastante atenta, vamos pensar aqui em mecânica. Nós tivemos 3 questões nesse vestibular, 5 no anterior, 4, 4, 4. Se nós fizéssemos uma média entre os 5 últimos vestibulares, sozinho, à frente de mecânica, ela contribui em média com 10% da prova, com 4 questões. No universo de 40 questões, corresponde a 10ª parte da prova inteira. E veja, nós não estamos nem aquecendo. Existem outros tópicos, né? Talvez outros menos solicitados, como é o caso da ótica, que nós tivemos 2 questões, um longo período sem nada cobrado de ótica, e só em 2010. Então o resultado é uma média de 4 questões no universo, digamos aí, de 5 vestibulares. 4 questões em 5 vestibulares dá uma média de 0,8 questões. Então não é uma coisa assim, significativa. Mas, se você observar a contribuição, 5, 2, 8 questões em 2011. 2011, segundo semestre. 2011, primeiro semestre, 4 com 2, 8. 4 com 2, 6, 6 com 2, 8, 9, 9, 10 e meio, 10 questões e meio, quase 11 questões. 2010 nós temos 10 questões, né? 4, 4, 6, 8, 10 questões. 2010 também. Então o resultado, se a gente observar a contribuição da disciplina de física para a prova de conhecimentos gerais, ela corresponde em média a 25% da prova, tá certo? Vou mostrar daqui a pouquinho um gráfico bem bacana para vocês, para você poder visualizar isso de forma mais interessante. E vou continuar a nossa análise, só que agora de uma forma mais acelerada, porque seu tempo é precioso. Dá uma olhadinha lá. Termologia, nós tivemos um semestre atípico, mas a média é de encontrar com 2 questões. E você que está começando os seus estudos agora, para não dizer que eu estou exagerando, vá você mesmo, uem.br/vestibular. Você vai encontrar lá uma média em torno de uma questão de gases, do estudo dos gases, que é um conteúdo que é comum tanto à física quanto à química, físico-química. E ela tem aparecido de forma
constante nos últimos 7 vestibulares. Sempre uma questão falando sobre gases. Então aí, como está começando seus estudos, você já tem, se estudou direitinho, uma questão garantida na prova de primeiro dia, tá certo? É um bônus por assistir o Nobel Explica. Que mais? Ondas. Veja, 4 questões em 5 vestibulares. É pouquinho, mas, enfim, tá aí de repente para você poder se organizar. Física moderna. 2 questões e meia no universo de 5 vestibulares. Dá uma média de meia questão por vestibular, se a gente for fazer a estatística, né? É bastante pequena a contribuição da física moderna para a prova de primeiro dia. Pelo menos nos últimos vestibulares tem sido assim, né? Eletricidade. Nós temos uma média de 8 questões em 5 vestibulares, que dá uma média de 1,6. Então, se a gente tivesse que pensar de forma estatística, o assunto mais cobrado individualmente na física é, isoladamente, a mecânica, seguido de perto pela média da termologia de 2 questões e pouquinho, né, por prova, e eletricidade em terceiro lugar, ok? E depois, de forma pulverizada, nós temos as frentes de ondas, ótica e física moderna, sendo que a física moderna, de todas, a menos solicitada. Espero que essa estatística ajude você a planejar seus estudos de tal forma que você possa empregar de maneira adequada as suas energias, tá bom? E antes de você ir embora, antes de você deixar a gente aqui, fica mais uma segunda dica aqui. Aqui nós temos a prova de conhecimentos gerais e a distribuição média em 2012 até 2010, ou seja, nos últimos 5 vestibulares. Se você observar um ano maior, onde nós tivemos uma contribuição, uma parcela maior, são 12 questões e um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente arredondou um pouco para baixo para tirar aquelas questões que são compartilhadas com outras disciplinas. O ano passado nós tivemos um momento de baixa, onde apenas 8 questões eram da física na prova de primeiro dia, e se você observar nos anos anteriores, a gente oscila entre 10,5, 11, 10, 10, 10, tá? Na média de todos os anos, estatisticamente, a gente poderia chutar alguma coisa em torno de 25%, ou seja, 1/4 da prova de conhecimentos gerais requer o conteúdo de física para a sua resolução. Então, por isso, meu caro estudante, uma boa preparação da frente de física é fundamental para você poder enxergar o que acontece na prova de primeiro dia. E a específica é outra história, é um papo para outro dia, tá bom? Deixa aqui 2 coisas importantes. A dica da distribuição da mecânica, no decorrer dos anos, você pode olhar com calma depois, a parte de ótica, a parte de termologia, ondas e eletricidade, tá bom? Física moderna vai ser a última, mas já vou me despedindo por aqui. Tá? Pense bem, pondere, analise a respeito desses tópicos e planeje um bom semestre de estudos, tá ok? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.